E agora nós vamos receber ele que é do PSOL, vereador, muito experiente e agora é candidato a deputado estadual pelo PSOL. O Edmilson Souza, que é vereador aqui na cidade de Guarulhos. Seja bem-vindo, Edmilson. Olá, Roberto Samuel, obrigado pelo convite. Quero agradecer aqui, cumprimentar todos os que estão assistindo e participando aqui desse programa. Para quem não conhece, quem é o Edmilson Souza? Nos fale um pouco de você, da sua trajetória, do seu histórico. Bom, sou Edmilson, sou filho de nordestinos, minha família, meus familiares vieram para cá na década de 70. Sou professor da rede pública estadual e da rede pública municipal, sou vereador, estou vereador no meu 4º mandato, tenho uma atuação aí na questão da cultura, da educação, por ser educador, na questão da luta antirracista, da pauta da negritude também, e estamos aqui mais uma vez para poder participar e conversar com vocês. E sou pré-candidato a deputado estadual pelo PSOL. Muito bem. Qual é a grande pauta do Edmilson, o que ele acha mais importante lutar caso venha a ser deputado estadual? Qual o seu grande foco? A primeira questão, Roberto e todos que nos assistem, é que a gente tenha na Assembleia Legislativa um representante da cidade de Guarulhos. Guarulhos é uma das cidades mais importantes do Brasil, é a segunda cidade do estado de São Paulo. Nós aqui temos uma riqueza e uma diversidade ímpar. E Guarulhos precisa ter na Assembleia Legislativa um deputado que represente esses anseios, que represente a nossa cidade. Eu não vejo, por exemplo, que o governo do estado tem um olhar atencioso para a nossa cidade. Guarulhos produz muita riqueza, Guarulhos recolhe muitos impostos para o governo do estado e o nosso retorno é pouco. Vamos comparar aqui, nós temos apenas 2 equipamentos de saúde para uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, que é Guarulhos. Temos o Hospital Padre Bento, o Hospital Geral do Parque Secap, é muito pouco, o governo do estado precisa investir mais aqui. Nós temos aqui uma dificuldade com o transporte coletivo, temos dificuldade, todo o nosso sistema é um sistema montado apenas na questão do transporte de ônibus e de micro-ônibus. Nós precisamos de forma urgente discutir que essa expansão do metrô, ela não fique nos limites da cidade de São Paulo. É necessário que esse projeto atinja as outras cidades da região metropolitana, atinja outras cidades importantes, como a nossa cidade de Guarulhos. Então, nós temos aí como foco na Assembleia Legislativa trazer os graves problemas que nós vivenciamos aqui em Guarulhos para poder fazer o debate. É óbvio que o deputado estadual ele tem responsabilidade do estado inteiro, ele vai legislar e fiscalizar para o estado inteiro. Mas Guarulhos eu fiz questão de dar esse destaque especial, porque é a cidade onde eu sou vereador, estou no meu 4º mandato, é a cidade onde nasceram as minhas filhas, é a cidade onde a gente tem aqui uma luta muito antiga. Então, essas são as nossas pautas em defesa da educação e da escola pública, em defesa da cultura e da política pública de cultura, em defesa do nosso povo, da nossa origem, da nossa herança e da nossa ancestralidade, que é a questão do povo negro e da negritude, que a gente acha muito importante termos essas bandeiras na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. O pessoal sempre comenta que o pessoal ele tem muita dificuldade, e é verdade, historicamente ele tem muita dificuldade de eleger deputados. Acredita que esse ano seja diferente por ter pela esquerda, não só no Brasil, mas em toda a América Latina, toda a América está com a tendência mais à esquerda. Você acredita que seja mais fácil essa caminhada? Na verdade, Roberto, o PSOL cresceu muito nos últimos anos. Vamos aqui aos dados efetivos, né? A Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, se você tem o maior partido de oposição, o maior partido do campo de esquerda, que é o PT, ele tem lá, se eu não me engano, 10 ou 11 deputados estaduais. O PSOL tem 4. Então, ou seja, para o tamanho do partido, nós temos quase que 50% do número de vagas comparado com um partido aí de 40 anos, mais de 40 anos, como é o caso do PT. A Assembleia, para o Congresso aqui, nós elegemos 3 deputados e deputadas federais, entendeu? O PT elegeu 8. Então, ou seja, nós estamos um partido que tem crescido muito, foi ao segundo turno na maior cidade brasileira, que é São Paulo,
onde muitos não acreditavam, mas o Guilherme Boulos foi ao segundo turno na eleição da capital paulista. Temos aí figuras de destaque que estão disputando importantes espaços no Brasil inteiro. Única capital do país governada pela esquerda é o PSOL que governa, que é o meu xará, meu amigo Edmilson Rodrigues, que é prefeito de Belém do Pará. Então, ou seja, a esquerda não elegeu nenhum prefeito em nenhuma capital. A única capital que quem governa é um companheiro prefeito do PSOL. Então, ou seja, o PSOL, na minha opinião, cresceu muito, é o partido que mais cresce. Se você verificar entre a juventude, e sobretudo a juventude que tem um ideal mais libertador, mais libertário e tal, as intenções de voto são maiores nos candidatos e nas candidaturas do PSOL. E por que o PSOL cresce? Porque o PSOL respeita essa diversidade. Na Assembleia Legislativa nós temos lá as cadeiras distribuídas, onde de 4 deputados, o normal seria que todos fossem homens, e não é. Apenas um parlamentar estadual do PSOL foi eleito, apenas um é homem. Na disputa aí da Câmara Federal, nós temos 2 deputadas, Luísa Erundina e Sâmia Bonfim, e o Ivan Valente. Então, ou seja, existe um equilíbrio. A bancada de 10 deputados, conforme foi eleita em 2018, do PSOL, na Câmara dos Deputados, eram 5 homens e 5 mulheres. Então, ou seja, no PSOL, o discurso de igualdade, o discurso de preponderância, incentivo às mulheres, aos negros, à população LGBTQIA+, lá não fica apenas no discurso, não fica apenas escrito no papel e perdido numa gaveta. Lá na prática, nós temos conseguido transformar o discurso de inclusão, o discurso de ocupação de espaço, ocupação dos espaços de poder, sejam eles legislativos, nos movimentos, ele sai da retórica e entra na questão prática. Veja aí os números do PSOL em relação às bancadas, como eu passei aqui. Nós temos 6 vereadores na principal cidade do país, na maior cidade do país. Nós temos 6 na Câmara Municipal da cidade de São Paulo. Guarulhos nunca tinha eleito uma cadeira do PSOL, e em 2020 nós tivemos o privilégio de entrar para a história do partido e para a história da cidade como o primeiro vereador eleito pelo PSOL aqui em Guarulhos. Então eu vejo o PSOL num processo de crescimento. Veja no Rio de Janeiro, a principal candidatura a governador que está lá empatado em primeiro lugar é alguém que é egresso do PSOL, fundador do PSOL, que é o deputado Marcelo Freixo. Então, ou seja, nós temos aí um principal ícone fora do Brasil, do ponto de vista de combate à violência contra as mulheres, sobretudo contra as mulheres negras. Era uma vereadora do PSOL que, infelizmente, de maneira muito violenta, foi assassinada no Rio de Janeiro, que é a Marielle Franco. Então, ou seja, nós temos um partido que consegue, ao mesmo tempo, ser um partido ligado às lutas históricas dos trabalhadores e das trabalhadoras, mas um partido antenado com o futuro, antenado aí com essa juventude, com essa nova forma de fazer política. Com relação à habitação, é possível os deputados fazerem alguma coisa para mudar o foco que tem nosso estado de São Paulo, para que mais casas sejam construídas para o povo mais pobre? O pessoal diz que falta dinheiro. Qual a opinião do pré-candidato Edmilson? Na minha opinião, não falta dinheiro. Nós estamos no estado mais rico do país, onde se arrecada muito nesse estado de São Paulo. O que nós temos que incentivar é políticas públicas via CDHU, que, aliás, no governo atual, se teve uma proposta votada na Assembleia Legislativa de fechar várias instituições, empresas, institutos de pesquisa e companhia, entre elas estava o CDHU, entendeu? Que eu acho que precisa dar uma nova dinâmica de funcionamento para o CDHU, para a construção de novas unidades habitacionais, e precisamos também ter outros elementos e outras secretarias de habitação que também possam desenvolver projetos. Eu acho que é possível, Roberto. O Estado de São Paulo tem alguns bilhões de reais de reserva guardados, entendeu? Que não são utilizados. É um fundo de reserva bilionário que tem no estado de São Paulo. Então você poderia estar investindo esse dinheiro, por exemplo, na questão de moradias. E fora, o estado de São Paulo ele tem que começar a fazer uma previsão de crescimento, sobretudo na região metropolitana, onde nós temos um adensamento muito forte, muito grande, para onde que é possível ampliar a construção de unidades de moradia, mas, sobretudo, discutir os instrumentos de regularização fundiária que nós já temos, sobretudo no Estatuto da Cidade. Nós temos nessas cidades, e o governo do Estado poderia interferir, diversos imóveis que estão vazios para especulação fundiária.
Hoje você, às vezes, tem uma decisão de um governo, por exemplo, do governo do estado, de construir uma unidade de um prédio para moradores nos extremos da cidade sem nenhuma estrutura. Vamos pegar o exemplo de Guarulhos, as primeiras unidades do CDHU aqui foram construídas num bairro chamado Sítio São Francisco. E quando essas unidades foram construídas, não existia absolutamente nada lá. Não tinha asfalto, entendeu? Não tinha um posto de saúde, não se pensou em ampliação das escolas, e essas pessoas que foram transferidas lá, muitas não ficaram, porque vieram de São Paulo, foram sorteadas, tiveram as unidades atribuídas aqui em Guarulhos. Quando chegaram no lugar, perceberam que não tinha absolutamente nada. Estavam longe do emprego, estavam longe das relações familiares, estavam longe de qualquer possibilidade de desenvolvimento. Levou anos para o sítio São Francisco ser o que é hoje, ter as ligações e o comércio e a infraestrutura que tem, embora, por exemplo, no caso do sítio São Francisco ainda falte muita coisa. Então, a construção de moradia ela não pode vir desassociada do desenvolvimento da região, ela não pode vir desassociada de que quando você constrói uma unidade habitacional, um prédio, um conjunto de prédios, um conjunto de casas, você tem que ter ali a perspectiva de também ampliar o número de vagas nas escolas da região, você tem que ter a perspectiva de verificar a questão do trânsito, da mobilidade urbana, linhas de ônibus, enfim. Você tem que ter a perspectiva de saber que aquelas pessoas precisarão estar utilizando o serviço da unidade básica de saúde. Vai comportar o número de médicos e de atendimento dos profissionais é o suficiente? Então, a moradia ela não pode ser vista, a habitação não pode ser vista descasada desse plano de desenvolvimento, que eu costumo dizer, para as regiões de São Paulo, sobretudo para a região metropolitana, que tem sofrido muito. Só Guarulhos nós temos um déficit habitacional de 120 mil moradias. Nós temos hoje, se construir 120 mil unidades, nós zeraríamos o déficit. 120 mil. Então é muita coisa, mas nós temos que começar por algum lugar. Mas é possível? É possível, acho plenamente possível. Mas é um número absurdo? Não grande demais? Não é. É um número grande porque a cidade investe muito pouco na construção de moradias. Qual que é o grande plano municipal de habitação? Não tem. Entendeu? Qual que é o grande plano estadual para Guarulhos ou para a região metropolitana de habitações? Qual foi a última vez que o CDHU entregou unidades habitacionais aqui? Entregou uma parte de unidades ali no Parque Secap. Entendeu? Entregou em outros lugares? Entregou, mas sempre abaixo da expectativa que tem. Não podemos esquecer que a nossa cidade cresce de forma rápida. Ela continua crescendo. Entendeu? Porque para cá tem migrado famílias vindo de outros lugares e o próprio crescimento da própria população. Eu fui secretário de Cultura em 2001, entendeu? Aquela criança que estava nascendo no ano que eu fui secretário, hoje ela já está com 22 anos, está com 21 anos. Então, ou seja, o tempo passou. Daqui mais 5, 6 anos, essas que eram crianças lá, elas terão família constituída. E nós precisamos pensar nesse crescimento e nessa possibilidade das questões habitacionais. Se você passar em vários lugares da cidade, no entorno das rodovias, você vai ver, Roberto, que tem, e para dentro dos bairros, tem bairro que está mais adensado, mas tem locais que tem grandes quantidades de áreas que estão desocupadas, que estão esperando para a especulação imobiliária. O que é a especulação imobiliária? Alguns grupos econômicos da cidade dominam grandes áreas e ficam aguardando o mercado imobiliário de tal preço para poder construir. Fica esperando o dinheiro público, o recurso público, colocar água, luz, pavimento, colocar tudo para eles poderem fazer o lançamento dos seus condomínios, tratando a questão da moradia como algo visando lucro e não visando o bem-estar das pessoas. Professor Tadeu está perguntando aqui para você, Edmilson, se o PSOL vai ser o futuro PT. Eu acho que não, acho que são características diferentes. O PT nasceu de um movimento muito forte das comunidades eclesiais de base, do sindicalismo, da intelectualidade nas universidades. Naquele momento de surgimento do PT tinha uma efervescência ali, do final, né? Ainda era ditadura, mas era o final dela, de muitos movimentos e tal. O PSOL cresceu numa outra, eu costumo dizer, inclusive, o PSOL no momento que surge, ele surge no refluxo dos movimentos sociais, ele surge no momento onde o movimento sindical não está tão forte como no final dos anos 70. O movimento social, pela água, pela moradia, pelo transporte público e tal, não está tão forte como esteve lá anteriormente. Então, acho que é uma característica diferente. O PSOL, e nós que estamos no PSOL, mas viemos do PT, a gente quer aproveitar tudo que foi de experiência boa que passamos nessa vivência dentro do PT, mas também aproveitar as nossas críticas que já
tínhamos ao PT, mesmo estando dentro do próprio partido, de forma democrática, a gente sempre exerceu. Então a gente quer usar o que a história nos ensinou para poder errar menos e para poder construir um partido que tenha ao mesmo tempo uma elaboração teórica do ponto de vista de saídas para o país, para o Brasil, de um programa nacional de desenvolvimento, que aponte aí para uma sociedade igualitária, justa, e ao mesmo tempo tenha inserção social, ao mesmo tempo tenha ali presença nos bairros, nas comunidades, nas categorias profissionais e assim por diante. O pessoal apoia o Haddad para o governo do Estado de São Paulo, é isso? Nossa convenção amanhã, o pessoal está fechado na questão nacional com Lula, nós vamos de Lula presidente, e amanhã tem a convenção para poder fechar o apoio ao Fernando Haddad e a governador. Tem ainda uma questão para resolver, porque o acordo inicial era que o pessoal ocupasse a vaga do Senado, sim, ou a vice na chapa do Fernando Haddad. A vaga de Senado vai ser ocupada pelo PSB, na figura do ex-governador Márcio França, e a vice, o PT ainda está buscando, né, uma candidatura que, segundo a visão de alguns petistas, pudesse ampliar para fora do campo de esquerda. Então nós só vamos decidir amanhã. Amanhã tem debate o dia inteiro em São Paulo. Eu estarei lá na nossa convenção e amanhã a gente vai tomar a decisão. Creio eu que a decisão majoritária lá será pelo apoio ao Fernando Haddad. Até para a gente poder enfrentar essas décadas de um mesmo governo, o mesmo grupo político mandando no estado de São Paulo. Eu acho que está na hora de mudar, na hora de trocar, e acho que Fernando Haddad representa esse sentimento de mudança. Nos últimos tempos, o Tarcísio vem subindo bastante, isso preocupa? Na verdade, ele tem um campo para crescer porque ele é muito colado ao bolsonarismo. Então, o bolsonarista, quando souber da candidatura dele, é meio natural, mas ele tem um teto. Veja aí a pesquisa de hoje, né? A pesquisa de ontem, do Ibope Datafolha, dá primeiro turno, entendeu? Dá Lula no primeiro turno. Muita água vai passar por debaixo dessa ponte? Vai. Mas nós estamos a um pouquinho mais de 60 dias da eleição, e as pesquisas de 3 meses para trás, elas não mudam. Elas só consolidam a liderança do presidente Lula, um empacamento da candidatura do Ciro e uma estagnação dos números em relação a Bolsonaro. Então eu acredito que nós vamos ter um resultado satisfatório. O Tarcísio, que é o candidato do Bolsonaro, ele tem dificuldade de se explicar, porque, na verdade, ele é uma pessoa que não conhece o estado de São Paulo. Eu não quero fazer o discurso de xenofobia imóvel, muito menos de bairrismo, não é nada disso. Mas é uma pessoa que vai ter dificuldade até de fazer campanha no estado, porque não conhece, ele não é de São Paulo, ele migrou para cá há pouco tempo com a missão de ser candidato representando o Bolsonaro. E veja a arrogância dessa família Bolsonaro. Eles não conseguem ter uma pessoa do estado de São Paulo para poder lançar como candidato deles. Então, ou seja, é uma arrogância, é uma prepotência de achar que eles podem tudo e eles fazem tudo. Então o Tarcísio, na minha opinião, cresce, ele vai crescer, é natural que ele cresça, mas eu acho que não tem fôlego de chegada. Rodrigo Garcia é o governador. A máquina e a caneta na mão o ajuda bastante. Ajuda bastante, não tenha dúvida, porque é uma máquina pesada, são muitas pessoas aí envolvidas no estado inteiro, então a tendência é que Rodrigo cresce também nas pesquisas. Com um diferencial, na verdade, o antecessor que ele está substituindo, que ele era o vice do Dória, fez um governo muito ruim. O Dória tem uma avaliação muito ruim. O Dória deixou de ser candidato a presidente, o natural era recuar e ser candidato a governador. Não deu para presidente, faz um acordo interno no PSDB e sai governador. Por que ele não saiu governador? Não é porque o PSDB não queria, é porque o povo não queria. A rejeição do Dória é algo muito elevado. Então ele não ganharia. Aí se opta pelo Rodrigo para tentar se desvincular da campanha do Dória. Mas Rodrigo é Dória e Dória é Rodrigo. Então aqueles que estavam incomodados com a possibilidade de candidatura do Dória podem ter certeza que a continuidade de um governo não é um governo de mudança. Sempre houve problemas entre o governo do estado e a cidade de Guarulhos. Caso o seu candidato ganhe, 3 minutos, 5 minutos. Então dá para responder essa pergunta aí. O senhor acredita no relacionamento melhor Estado, cidade, independente de quem seja o prefeito da cidade? Eu acho que é o seguinte, eu sou pré-candidato a deputado estadual, que eu quero na Assembleia Legislativa discutir uma coisa que falta muito no Estado, nessa relação entre prefeituras e governo. Ela não pode ser uma relação de balcão.
ela não pode ser uma relação que confunda os interesses do povo e da população que mora em determinada região do Estado, seja colocado em segundo plano por acordos políticos ou por preferências desta ou daquela candidatura. Guarulhos não pode ser vista do jeito que o governo do Estado vê. A minha visão é que, como deputado estadual, a gente tem que criar instrumentos. Eu acho que passou da hora da gente democratizar o acesso aos recursos públicos do governo do Estado. O que eu quero dizer com isso? É importante que a gente crie um conselho para valer, eleito pela sociedade civil, das diferentes regiões do Estado de São Paulo, dos diferentes lugares, dos diferentes municípios. Para quê? Para discutir um plano de investimentos para o Estado de São Paulo. O que eu quero dizer com isso? Nós precisamos saber se o governador, às vezes, distribuindo 20 ambulâncias no interior de São Paulo, é isso que o governo do Estado pode oferecer? Não, a gente tem que pensar num plano de desenvolvimento. Nós estamos empacados, nós temos roteiros de turismo, por exemplo, maravilhosos no Estado de São Paulo e a gente não tem nenhum incentivo. Às vezes o próprio paulista sai daqui para poder fazer turismo em outros estados e não se reconhece aqui. Investimento governamental que vai transformar, não estou falando só de praia, entendeu? Não estou falando disso, estou falando de turismo, das reais possibilidades de turismo rural, de turismo ambiental, de turismo, obviamente, para as questões aqui das nossas praias paulistas, que são muito boas, são maravilhosas, mas eu acho que a gente tem que defender. Por que eu estou dizendo isso, Roberto? Porque, na verdade, a relação com Guarulhos, ela tem que passar por uma mudança de relação com todas as cidades. Uhum. Eu, como deputado, óbvio que eu quero brigar todos os dias do meu mandato na Assembleia Legislativa para poder mudar essa visão de cada governador que chega lá, quer tratar Guarulhos de qualquer jeito. E não é antes falava que o problema era porque aqui era governado pelo PT. Antes do PT, tinham outros partidos. Nós tivemos um dos prefeitos aqui, que era o Pascoal Tomeu, que era era um empresário da cidade que era muito respeitado no meio político do MDB. E isso não mudou as relações com Guarulhos. O governo do Tomeu pega os investimentos do governo do estado aqui. Uhum. Foram poucos. Mesmo ele depois sendo eleito deputado e assumindo uma das principais companhias, que era a Eletropaulo, que foi presidida pelo Pascoal Tomeu. Então, ou seja, se contemplou Guarulhos dando um cargo para o ex-prefeito Pascoal Tomeu. O que a gente quer é que contemple Guarulhos, não individualmente com pessoas, mas com recursos que venham para cá para o desenvolvimento de políticas públicas. Na área de cultura nós não temos nenhum investimento do governo do Estado. Na área de turismo nós não temos aqui nenhum investimento do governo do Estado. Na área de melhoria efetiva do transporte coletivo nós não temos. A participação da MTU aqui é de forma protocolar. Entendeu? Na área do esporte, qual o grande ginásio, o grande equipamento que nós temos aqui do governo do estado? Nós não temos absolutamente nada. Citei algumas áreas aqui de cabeça que eu estou lembrando. Qual o grande equipamento do governo do estado para a população em situação de rua, que é um problema da nossa cidade? Nenhum. Quem tem que arcar com tudo isso é apenas o orçamento municipal. Então, eu, na Assembleia Legislativa, quero ser essa voz, independente do prefeito que esteja. Se o prefeito que está baixa a cabeça para o governo do Estado, seja esse que está aí ou outro que possa vir, o meu papel como deputado estadual é garantir a voz dos guarulhenses na Assembleia e dizer, governador, Guarulhos não é brincadeira, Guarulhos tem que ser levado a sério pelo seu tamanho e pelo seu povo que trabalha de dia e de noite para poder fazer crescer não só a nossa cidade, mas o Estado de São Paulo também. Quem quiser falar com o Edmilson Souza, como é que faz? É só ir nas minhas redes sociais, Edmilson Gru de Guarulhos, Facebook, Instagram, TikTok e estou esquecendo, e no Twitter. Edmilson Gru, estamos em todas as redes lá, vocês conseguem conversar com a gente.